Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da doação dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a servir-vos, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propícios, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro,
nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, verdadeira luz, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho, nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, Doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires,
tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. Da vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Por toda a vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e pela vossa paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e pelo vosso desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte, pela vossa sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vos pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações. Permite que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais para todo sempre, no amor de Deus Pai e do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu auxílio cheio de bondade, o meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, o meu pão vivo, o meu sacerdote eterno, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha santa doçura, o meu reto caminho, sapiência minha preclara, a minha pura simplicidade, a minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, a minha herança preciosa, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida não amei, porque não desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento o meu coração só deseja a vós e por vós se abrase. Senhor Jesus, desejos da minha alma, correi, que já bastante tardastes, apressai-vos para o fim a que aspirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias,
a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça, e sede vós a minha vida. Acenda-se na minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o infinito do meu ser, e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai e ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como se vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho e por que estás triste? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele. Que foi? Disseram. A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes de nascer do sol. E não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11, e os que com eles estavam. Todos diziam:
O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinha reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditação para este dia, nossa consagração a Jesus por Maria. Eu renuncio a mim mesma e me dou inteiramente a vós, Jesus, pelas mãos da vossa Mãe, Maria Santíssima. Após um mês de meditação, iremos, enfim, nos consagrar. Para tirarmos proveito espiritual da consagração, temos que fazê-la com o verdadeiro conhecimento de causa. Considerando bem a entrega que fazemos do nosso corpo com todos os sentidos, ofertando-o à pureza de Maria e da nossa alma com todas as potências, entregando-a à humildade da Santíssima Virgem, disporemos conscientemente de todos os bens exteriores e interiores à Virgem fiel. Com relação à consagração do nosso corpo, temos que buscar na devoção à Virgem Maria o remédio eficaz e seguro para conservarmos a pureza. Estando o mundo contaminado pelo espírito maligno, que impregna tudo com a sua imundície, busquemos a devoção mariana para resguardarmos a castidade, assim como nos exorta a Santa Igreja. Ela é indispensável para mantermos-nos na integridade. Na total consagração que faremos, damo-lhes todo o corpo, com os seus sentidos e o nosso coração, para que este ato seja consciente e eficaz. Devemos usá-los com as mais vigilante castidade, porque tudo será depositado no puro e imaculado coração de Maria. Como a consagração é plena, ao lado da entrega do corpo em promessa de pureza, damos também a nossa alma em resolução de humildade. Como isso se fará? Vamos restituir a Deus o domínio que Ele tem de direito sobre nós, usando as potências da alma sob a orientação de Maria, pedindo-lhe muitos conselhos, não só nas dúvidas, mas também nas nossas resoluções. Estaremos assim sacrificando a vontade própria e egoísta com todos os desejos vãos e pensamentos inúteis em humilde fidelidade. Por fim, entregamo-lhes todos os bens de fortuna e os de graça. Os de fortuna são entregues a Maria, para que os conserve e os guarde. Desse modo, os usaremos com total desapego, sempre pedindo licença a Maria Santíssima, que colocará um freio nas ambições desregradas e nos concederá a resignação nas perdas materiais. É dessa forma que a Santíssima Virgem nos ensinará a ter prudência no uso dos bens materiais. Entretanto, com relação à mais valiosa entrega, que é de ordem espiritual, colocamos à disposição de Maria Santíssima todos os pequeninos méritos, presentes, passados e futuros, para que ela os use como melhor lhe aprouver. A parte que for pessoal, portanto, intransferível, há de guardá-la e aumentá-la. Já os valores de satisfação, que apaga as penas devidas pelos pecados, e os de impetração, que nos obtém graças, doamo-lhes tudo para que deles disponha para a maior glória de Deus. A oferta é insignificante, já sabemos, mas muito agradará a Jesus e a sua Santíssima Mãe. Outra graça que Maria Santíssima conseguirá para nós é a ajuda para perseverarmos firmemente junto de Jesus, obedecendo sempre às suas inspirações e fazendo-nos surdos aos barulhos do mundo. Somente cultivando uma vida interior fechada às exterioridades que nos afastam de Deus é que estaremos a gozar de grande paz decorrente da certeza de que teremos o céu. Oração. Sim, ó Virgem Santíssima,
queremos entregarmos-nos a vós e por vós a sabedoria encarnada. Depositaremos na riqueza dos nossos tesouros todos os pequeninos bens, num imenso desejo de chegarmos ao total desapego. Queremos tê-la como uma mãe muito querida, por toda a vida terrena e eterna. Aceita-nos, Senhora Dulcíssima. Desejamos ser vossos filhos e escravos sempre fiéis. Amém. Jaculatória para este dia. Atraí-nos, ó Virgem Imaculada, ao perfume das vossas virtudes.